Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Hoje é dia 30 de dezembro de 2025. Acabando o nosso ano, queridos e queridas. Estou virando o ventilador para cá porque o calor está insuportável, né, gente? Tá acabando o nosso ano. A gente tá vendo, enfim, as coisas chegarem a uma conclusão. Vamos para o assunto que interessa, né, gente? O Reinaldo Azevedo entrevistou o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Eu conversei com o Reinaldo ontem, longamente, sobre essa entrevista, sobre as implicações da entrevista. E eu quero dizer para vocês, eu não acredito em nada do que banqueiro fala. Ainda mais num assunto em que parece que está todo mundo meio que interessado. Essa liquidação do Master é um bom negócio para muita gente. E que começou a ser urdido no Jornal Globo, com a colunista Malu Gaspar, uma nova tentativa de golpe, uma nova tentativa de lava-jato. Fontes em off assopram no meu ouvido, e aí eu começo a implicar ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Reinaldo, mesmo não confiando no que o Esteves falou para ele, depois a gente vai ler a coluna do Reinaldo na íntegra, mesmo não confiando no que o Esteves diz, o Reinaldo fez a pergunta certa. Tem que perguntar para essas fontes do mercado financeiro, não ouvir o que eles têm a falar e publicar acriticamente. Não é nossa missão isso. É perguntar, os senhores querem derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Eu quero ver alguém em on sustentar isso. Os senhores querem derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Os senhores querem derrubar o ministro Dias Toffoli? Ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, temos uma decisão de ontem da Procuradoria-Geral da República pedindo o arquivamento da investigação sobre o contrato do escritório de Viviane Barça de Moraes. A PGR arquivou isso. O Toffoli ontem também recuou na questão da careação, deixando isso para a Polícia Federal tocar. Mas tivemos duas importantes mudanças ontem, e o Reinaldo fez a pergunta correta para esses banqueiros da Faria Lima. Eu quero saber isso da XP Investimentos também. Eu não tenho informação que a XP é a fonte da Malu Gaspar. A primeira veículo a publicar a respeito do André Esteves, no meio desse rolo, foi a revista Fórum. Eu não tenho informação da XP Investimentos, mas se eu fosse suspeitar de mais gente do mercado financeiro atuando, eu suspeitaria deles. E eu pergunto para todos os players do mercado financeiro, vocês querem derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Essa pergunta tem que ser feita, gente. Essa pergunta tem que ser feita, o Reinaldo faz corretamente, no on. Você quer fazer merda? Eu quero que você assine aqui embaixo. Que você diga claramente o que você quer. Porque a defesa da democracia envolve isso, gente. Ah, eles querem golpear? Então que eles falem no on. Para ter, inclusive, as consequências jurídicas cabíveis. Os senhores querem derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal? A ideia é essa? A ideia é essa, gente? Vamos derrubar o ministro do Supremo Tribunal Federal? É a pergunta correta. É a pergunta correta. E bom jornalismo se faz assim, gente. Ninguém está dizendo que não pode se fazer jornalismo com office. Claro que pode. Mas o office pode ser um ponto de partida. O jornalismo tem que ter provas. O jornalismo tem que procurar o mais próximo da verdade possível. Não sobreviver somente com fofocas. Isso não é um ataque à pessoa da Malu Gaspar. Não, a gente está criticando o trabalho dela. E o trabalho dela não foi bem, pelo visto. O trabalho dela não foi bem. Juvencio mandou aqui, bom dia, Pedro. Não só querem derrubar o Moraes, como a Faria Lima já tem um candidato, Tarcísio. Claro, claro. Mas é legal, Juvencio, pressioná-los a assumir posição. A Faria Lima adora falar no anonimato, na covardia. Assumam quem vocês querem apoiar. Por que o André Esteves esteve reunido com o Flávio Bolsonaro? Isso é uma coisa que eu perguntaria para ele.
O senhor vê futuro com o Flávio Bolsonaro, presidente da República? Eu perguntaria isso para ele. Eu perguntaria isso para toda essa banqueirada aí. A ideia é essa? O problema é o governo do PT? Tem coisas que têm que ser perguntadas, gente. E jornalismo se faz assim, tem que ir atrás das informações. Tanto que no ON, e aí tem que se dar os parabéns para Daniela Lima, muito mais do que a Malu Gaspar, no ON todos negam a pressão do Alexandre de Moraes. E a Daniela foi lá e documentou isso. O jornalismo precisa, ao máximo, gente, ir atrás de declarações e atrás de documentações que atestem o que ele está publicando. Atestem. A Janice Nunes falou aqui, bom dia. Pior que a gente sabe que se o Flávio continuar, a Faria Lima vai apoiar ele. É claro. É claro. E a Faria Lima tem que ser cobrada, gente. A gente tem que começar a cobrar desses banqueiros. Não publicar o que eles mandam no off. Não publicar o que eles acham. Não jogar nas sombras com essa turma. Eles jogam nas sombras, eles jogam na especulação. Eles podem fazer isso, gente, porque eles têm muito dinheiro. É um povo com muito dinheiro, gente. É um povo com muito dinheiro. Eles têm condições de influir no debate político de uma maneira, inclusive, desleal. Eles querem escolher os próximos presidentes, os próximos senadores, os próximos ministros. Eles querem intervir na Suprema Corte. Eles não querem ser investigados. E eu postei no Blue Sky ontem, eu falei, pensando alto. Se eu sou o André Esteves, eu não vou contar a verdade pro Reinaldo Azevedo. Não significa que o Reinaldo Azevedo não tenha feito bom jornalismo. Fez. Foi lá e entrevistou o André Esteves. Foi lá e entrevistou o André Esteves. E é importante ter esse on. Mas se eu sou o André Esteves, eu vou negar. Eu não vou dizer o que eu realmente quero. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu vou fazer esse tipo de coisa. Mas tem que ir atrás das informações, gente. Tem que complementar as informações. Tem que fazer jornalismo. Tem que construir o quebra-cabeças. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Senão a gente vai ficar refém de Malu Gaspar da vida. Senão a gente vai ficar refém dessa turma de sempre, da banqueirada, do dinheiro, essa turma que sempre tá por aí. Temos que tomar muito cuidado com eles. Muito cuidado com eles. Muito. É uma turma perigosa. É uma turma que está ultra financiada. É uma turma que sempre vai manipular a opinião pública, por exemplo, para dizer para vocês que a pior coisa é o Supremo Tribunal Federal, quando não é. Eu estou dizendo, Pedro Zambarda está dizendo que o Supremo é santo? Não. De forma nenhuma. É uma casta. É uma aristocracia. Faz mal ao Brasil. Muito da mentalidade do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não quero golpista no poder. Eu não quero Jair Bolsonaro, eu não quero Tarcísio. Eu não quero nenhuma das pessoas que são apoiadas por estes. Porque se esses caras voltarem ao poder, gente, os primeiros a dançarem vão ser nós. Eles não nos perdoam por defender a democracia. Eles não nos perdoam pela sentença de 27 anos. E a gente tem que parar de brincar com fogo. Não pode ter anistia, não pode ter acordão, não tem saída para isso. Nós temos que pressionar todos esses agentes econômicos que querem contribuir para um golpe continuado, que querem contribuir para o judiciário não funcionar. É isso que esse povo quer. Eles não querem que as coisas funcionem. Eles não querem que a coisa funcione. Essa é a questão toda. Juvencio mandou aqui para mim o Flávio. Flávio é um jogo de cena. No fundo, o Flávio não é confiável, o Tarcísio sim.
pode aparecer como um Bolsonaro light. A ideia é essa. Eles têm um time de futebol ali para jogar, né, gente? E, na verdade, eles querem o campeão deles de volta. Essa bagunça toda, gente, se explica por uma única coisa. Muito do que eles querem é o seguinte: eles querem tirar o Bolsonaro da cadeia. Eles querem tirar o Bolsonaro da cadeia. Tá, turma? Essa que é a questão. Márcio Mendes, vamos lá, querido. O Pedro, está na hora de você montar um ambiente mais profissional, porque manter esse sofá com o microfone na mão, melhor é isso, cara, faz parte do contexto. Márcio, eu não estou em casa. Márcio, eu gosto de fazer a live de uma maneira confortável. Eu tenho um cenário todo montadinho, só que assim, cara, se liga, bicho. As pessoas têm que descansar também, cara. Então, tô fazendo um trabalho aqui com a mesma qualidade, eu tô com um computador mesmo que eu sempre uso aqui, e eu não vou fazer de outro lugar não, tá, gente? Eu vou fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui, até para eu conseguir trabalhar com tranquilidade, tá? Lembrando, eu não estou em casa, isso é importante. Deixa eu ver aqui outros comentários. Cleusa Ramos, pior que se chegarem ao poder, vão instalar um mandato vitalício, como Bukele. Milei está nesse caminho, no Paraguai a direita governa há 50 anos. Ok, meu caro, obrigado pela interação, meu apoio, obrigado. Qual apoio, Márcio? Para você ajudar o canal, meu querido, tem que mandar superchat Pix, tá? Ou você vira membro do canal. Que eu acho engraçado, né? O cara entrou para detonar meu cenário. Obrigado pela interação. Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Não, o DCM não tá do lado da extrema-direita, gente. Vocês estão doidos? Vamos lá, queridos e queridas. Importante, tá? O nosso trabalho aqui, justamente por a gente questionar pessoas como o André Esteves, a gente não tem financiamento de banqueiro, tá, gente? Então é muito importante que vocês cliquem no cifrãozinho aqui do lado direito, utilize seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado, faça uma pequena contribuição, que é importante para a gente fazer bem esse trabalho. Conteúdo é mais importante do que cenário. Parabéns for the win, é isso aí? Kenji, é isso aí. Não é que é mais importante que cenário, tá, gente? O cenário não tá feio, é só um cenário que é mais simples, né? Porque eu não tô em casa. É importante aí que a gente siga. Pra gente seguir. Então manda aí, Márcio. Diga depois aí quanto você mandou, se foi no Pix, se foi no Superchat, a gente agradece demais. E é importante isso, tá, gente? Inclusive, por que o mercado financeiro é tão perigoso? E por que é tão importante o Reinaldo perguntar? Os senhores estão tentando derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Porque o mercado financeiro, ele consegue as coisas através de altos financiamentos, gente. O golpe contra Dilma... Folha TV, boa, querido. É isso aí. O golpe da Dilma foi urdido por gente do mercado financeiro que queria ganhar dinheiro na bolsa. As pessoas ganharam na especulação do dólar, ganharam na especulação das ações na bolsa. A Dilma foi derrubada para que um grupo de pessoas ficasse rica. Para que um grupo de pessoas ficasse rica. Por isso foi feito o golpe contra a Dilma. Por isso foi feito um golpe de Estado. Por isso que acabou-se com a Previdência. Por isso que acabou-se com os direitos trabalhistas. Isso é um bom negócio para especulador de mercado. Para especulador de mercado. Michel perguntou aqui, Pedro, dá para você discorrer um pouco sobre quais seriam os interesses de grupos de comunicação ditos progressistas que estão atacando Alexandre de Moraes com muita força? Michel, eu não faço ideia. Mas uma coisa é fato, assim. Isso tem muito a ver, e eu não quero fazer acusação a nenhum veículo específico, tá, gente? Mas isso tem muito a ver com a capacidade do mercado financeiro. Com a capacidade do mercado financeiro de influir no noticiário, de plantar fontes. Eu não vou nem entrar na questão de veículos progressistas em si. Minha questão não é essa, não é meu interesse com isso. Gosto do trabalho dos colegas, de todos os colegas. Mas a questão é, em um noticiário contaminado, não está imune nem os veículos que estão de fato defendendo o Supremo ou defendendo o ministro Alexandre. Mas a questão é, isso é plantado não necessariamente às vezes como ataque, mas nessas fontes em off. Nessas fontes em off. Eles ficam ali plantando notícias. Eles criam o clima para isso. Que foi exatamente o que aconteceu com a Lava Jato, gente. O que a Lava Jato fez?
A Lava Jato não falou que o Lula era feio, bobo e tem cara de melão. Eles mandavam releases a respeito da operação. Criaram a atmosfera que eles eram super-heróis para depois irem com tudo para cima do Lula. Aí era apartamento no Guarujá, era sítio em Atibaia. Você cria o clima e aí depois você ataca. Você cria o clima. Você pega um problema real, que são esse convescote que existe no Supremo Tribunal Federal, que não envolve só o Moraes e o Toffoli. Eu quero saber quando é que vão voltar a falar do Fachin. Quando é que vão voltar a falar do Luiz Fux? Quando é que vão voltar a falar dos caras que não são progressistas? Não que o Toffoli seja muito, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Porque esse problema do Supremo que estão apontando é sistêmico. É sistêmico, não se restringe ao escritório da Viviane Barsi. Que, repito, se tivesse alguma coisa errada, seria investigado e não teria sido arquivado pela PGR. A PGR arquivou a denúncia. Porque não tem sustentação, não tem legalidade. Pode ser uma coisa que nós consideremos errado. O vazamento da conversa da Dilma, exatamente. Você cria o clima. E aí você amassa as pessoas. E nós temos o dever, gente, não ficar brigando entre nós. Não ficar apontando veículo A, veículo B. Pelo menos esse é o meu posicionamento. Meu posicionamento contra o Pedro, e eu acho que é o mesmo posicionamento da Folha TV. Eu não quero ficar brigando com o veículo. Mas contra essa mensagem a gente vai batalhar. Contra essa mensagem a gente vai fazer o jornalismo que o Reinaldo Azevedo fez. Eu quero conversar com o André Esteves. Eu adoraria conversar com o André Esteves. Às vezes para não fazer as mesmas perguntas do Reinaldo. Mas tem que botar essas informações à luz. Isso não pode ficar nas sombras. Porque as sombras beneficiam eles. As sombras beneficiam eles. Justamente eles. Os interesses deles. Então é essa a questão. O Luiz falou uma coisa interessante aqui no chat, né? O BTG do senhor André Esteves queria comprar a parte boa do Banco Master, deixar os pepinos fraudulentos para o Banco de Brasília. Por isso ele é contrário à liquidação do banco. Interessante isso aqui. Eu li lá no ICL isso daí. O Banco BTG do André Esteves estava negociando para comprar a parte boa do Banco Master e deixar o final da roleta para o Banco de Brasília. É isso. É isso. Carradini mandou pra gente: bom dia, Pedro Zambar, da comunidade Folha Democrata TV. Pedro, sou grato pela sua disposição de nos informar, mesmo estando na casa dos pais, dividindo a atenção entre os pais e nós. Já te disse, sigo você. Obrigado, querido, obrigado. Não, vim aqui descansar um pouquinho, né, gente? Mas estamos aí trabalhando, como sempre, fazendo as lives que vocês conhecem. Só não fiz o Folha Entrevista ontem, foi reprise da entrevista com o Kakai, que, aliás, repercutiu muito na extrema-direita, né? E a gente tem acompanhado isso. E a gente tem que defender, acima de tudo, gente, independente das disputas que estão acontecendo, a gente tem que defender o nosso jornalismo progressista. A gente tem que defender os nossos companheiros e temos que defender aqui a cobertura da Folha TV. A Folha TV tem feito um trabalho importante. Esse ano nós disparamos, gente. A gente cresceu muito. Sobre a matéria do veículo, eu não sei opinar sobre essa matéria, tá? Eu dei uma olhada nela, eu fiquei mais tentando caçar qual é a informação em cima disso, tá? Mas eu não vou entrar tanto nesse mérito. E é importante também uma coisa para vocês entenderem, tá? Interessa muito para a extrema-direita que a gente brigue entre nós, tá? Que a gente brigue entre nós. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tem que ver até onde também valem as críticas. Todo mundo tem que ter independência para criticar o que quiser, mas temos que tomar muito cuidado com isso. Importante, quem colocou o nome do André Esteves para todo mundo apurar, dando os devidos créditos, foi a revista Fórum. Foi o Renato Rovai, num artigo em que ele trouxe aí algumas outras informações e que apontou uma coisa muito interessante, que é o silêncio que se faz a respeito do BTG. Temos que falar do BTG, gente. Temos que falar de todos esses agentes privados. Essa é a questão. E eles atuam e eles influenciam muita gente. Temos que falar também uma coisa importante de ser dita, tá?
Teve um jornalista que chegou a especular que a fonte da Malu Gaspar é o Gabriel Galípolo. Eu quero entender por que a Miri Lacombe, numa coluna interessante ali, falando sobre a suposta misoginia que envolve a Malu Gaspar, por que a Miri Lacombe resolveu elogiar o Gabriel Galípolo? É opinião pessoal mesmo? Por que tanta gente está defendendo o Gabriel Galípolo? O cara que joga os juros a 15%. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo achar isso sensato. Eu acho isso esquisito pra cacete. Eu acho esquisito pra cacete. Esse Banco Central independente, que o que ele mais quer é prejudicar o Brasil. O Banco Central deve explicações do que ele fez. Então, vamos tomar cuidado com isso, gente. Vamos tomar cuidado com isso. Interessante aqui, o Rafa falou exatamente, uma das máximas deles é dividir para conquistar, é isso. E ultimamente confundir para golpear, exato. Eles fizeram isso no impeachment da Dilma, gente. Eles fizeram isso no impeachment da Dilma. O Galípolo foi colocado lá pelo Lula. O Galípolo gozava ou goza de uma confiança do presidente Lula. Eu confio no presidente Lula, mas a gente tem que questionar também o que esse Banco Central está fazendo. Qual que é o interesse desse Banco Central? Por que esses juros continuam tão altos? A Lava Jato dividiu a esquerda também, claro. Claro. Claro, e a gente tem que entrar na questão dos argumentos. A gente tem que entrar na questão dos argumentos, a gente tem que entrar na questão do que está sendo colocado. Repito, conversei com o Reinaldo bastante ontem sobre isso. E ele fez a pergunta que todo mundo tem que fazer. O senhor está apoiando a queda, o impeachment, a derrubada do ministro Alexandre de Moraes? Isso tem que ser perguntado para todos os banqueiros. Isso tem que ser perguntado para todos os agentes econômicos. Os agentes econômicos devem explicações a esse país. Os juros altos estão destruindo o pouco que sobrou da indústria nacional. O mercado financeiro odeia trabalhador, gente. A gente não adora reclamar do Supremo? Que o Supremo toma decisões contra o trabalhador? Por que o Supremo toma decisões contra o trabalhador, gente? Porque o poder econômico deste país odeia o pobre. O fundo desse problema todo é o sistema financeiro. Sistema financeiro que faz convescostes caros para ministros do Supremo. Vamos inverter um pouco a lógica? Vamos explicar realmente qual que é o problema? O problema é o ministro do Supremo mesmo? Ou é o entorno dele que tenta influenciar nas suas decisões? Esse é o problema, gente. O mercado financeiro quer acabar conosco. E o senhor André Esteves deve explicações ao Brasil. Eu não confio nas respostas que ele deu para o Reinaldo Azevedo. Embora, repito, o Reinaldo fez bom jornalismo. Fez bom jornalismo. Os fatos têm que estar às claras. O que não significa que eu acredite no que ele falou. Mas os fatos têm que estar às claras. André Esteves já foi preso, gente. Já foi preso. Em 2022 apoiou o Lula na Frente Ampla. Mas eu não consigo confiar nesse cara. Um cara que depois se reúne com Flávio Bolsonaro. Eu não consigo confiar em banqueiro nenhum. Em banqueiro nenhum. A Americanas foi ajudada. Escândalos e mais escândalos foram abafados. Vocês acham que o mercado financeiro não está envolvido, inclusive, em desastres naturais? Brumadinho, Mariana. Vocês acham que não tem um fundo de especulação financeira nisso tudo? Vocês acham que esse fenômeno das apostas no Brasil não tem dedo do mercado financeiro? Não tem mercado financeiro que ganha por trás disso? Claro que ganha, gente. Claro que ganha. A banqueirada está por trás disso. A banqueirada quer ganhar em cima disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está em ação, com o que está acontecendo. Muito cuidado. Muito cuidado. Os interesses deles é que nos levam aos golpes. Os interesses deles é os que nos levam para caminhos que são ruins para o trabalhador.
São as decisões desse pequeno grupo de pessoas. Eles são o PIB, gente. Eles são 1%. Se vocês lembram, nos protestos de 2008, na crise do subprime americana, os protestos de rua diziam, foi pré-2013, né? Os protestos de rua diziam, nós não somos 1%. O André Esteves é 1%, gente. O André Esteves é bilionário. O André Esteves tem tanto dinheiro que eu não sei nem por onde começar. Nem por onde começar. E a influência dessas pessoas com muito dinheiro é gigantesca. É gigantesca, inclusive, para ficar plantando fontes em off para Malu Gaspar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, antes de falar de veículo A ou veículo B, primeiro a gente tem que criticar a Globo, que a Globo é um grande produto desse sistema financeirizado. A Globo, hoje em dia, o garotinho nos disse aqui, é sócia do Nubank, pela Globo Ventures, e é sócia de outros negócios que não são da comunicação. A Globo tem que ser criticada e os outros veículos têm que ser estudados na seguinte prisma. Esse mercado financeiro está nos usando de marionetes. Nós temos que defender o ministro Alexandre de Moraes, não a pessoa do Alexandre de Moraes, que essa não merece defesa, ele sabe se defender sozinho. Mas nós temos que defender o Alexandre e o STF do ponto de vista que isso é defender o Brasil. Nós temos que defender a condenação de 27 anos do Bolsonaro. Nós temos que defender o Estado Democrático de Direito. Então é isso que é importante nessa brigaiada toda, gente. Isso que é importante nesse arrazoado que eu tô falando. E gosto muito da gente ter conversado ontem com o Reinaldo. Uma pena que o Reinaldo Azevedo ainda não topou a entrevista. Fica aqui o convite para ele vir ainda. Mas ele tá de férias, nem perguntei sobre isso. Perguntei mais sobre a entrevista em si. E assim, gente, a gente tem que ficar em cima disso. Tem que ficar em cima de todas essas informações. Tô muito feliz com o desempenho do canal. Estamos chegando aí com 600 pessoas. Estamos com programação nova. E ontem também fizemos o nosso programa do Dropando a Real, que é de games, aqui em parceria com Drops de Jogos. Estamos fazendo toda a programação que vocês gostam. E a gente está seguindo por aqui, gente. A gente está seguindo por aqui. A gente está aqui trazendo para vocês tudo o que vocês precisam entender a respeito do que está rolando. E essa banqueirada tem que ser denunciada, gente. Essa banqueirada tem que ser questionada. O que eu peço, na verdade, é que nós sejamos tão investigativos com banqueiros quanto a gente é contra um ministro do Supremo. Sabe toda essa pressão que tem para cima do ministro Alexandre? Sabe toda essa vontade de chamar o Alexandre de novo Moro? Ou dizer que ele atenta contra a Lava Jato? Sabe toda essa raiva que algumas pessoas têm do Alexandre de Moraes? Façam isso com o banqueiro também. Eu quero saber o que o André Esteves anda falando por aí. No off também. A próxima grande matéria não seria só ouvir o André Esteves no on, como o Reinaldo fez muito bem. A próxima matéria seria saber o que o senhor anda falando no off. O que os seus assessores andam falando? Seus assessores estão corretos ao dizer que o ministro Alexandre faz advocacia, tem conflito de interesses? Isso tem que ser perguntado, gente. Eu quero saber se não tem mais nomes também. O nome do BTG já serviu para botar fogo no parquinho. Eu quero saber se não tem coisa da XP Investimentos. Eu quero saber se não tem alguma coisa da Genial Investimentos no meio dessa brigaiada toda. Eu quero saber. Eu quero saber. No on ou no off, com um maior número de informações possíveis. Eu quero saber. Para a gente poder analisar, para a gente ver o tamanho do problema. Sabe por que o golpe é permanente, gente? Porque tem essa gente da grana junto. Essa gente da grana nos odeia. Essa gente da grana não quer a emancipação da população. Essa gente da grana quer ver a turma na fila do osso. E é por isso que a gente tem que ir para cima deles.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!